Este vídeo tutorial vai mostrar para você um pouco da BIOS. Você vai conhecer algumas opções e configurações que é possível executar com a ajuda dela. Há diversos modelos de placa-mãe no mercado, e por isso é normal encontrarmos algumas diferenças entre BIOS de um computador e outro. Mas todas compartilham algumas opções e finalidades, e é isso que você confere agora. A primeira recomendação ao desbravar a BIOS é sempre ler muito bem cada opção que aparece na tela. Algumas configurações podem impedir a inicialização do sistema ou até mesmo inutilizar o processador. Para acessar a BIOS, fique atento à inicialização do sistema. Você deve usar a tecla de acesso, que varia de acordo com o fabricante. As mais comuns são Del, F2 e F12. Geralmente, uma mensagem durante a inicialização informa qual tecla deve ser utilizada. Já com a BIOS aberta, a navegação é feita com as setas direcionais. A tecla Enter é utilizada para confirmação, enquanto o ESC volta, F1 acessa a ajuda e F10 salva as modificações antes de sair. Este é o padrão, mas confirme as teclas. Uma legenda na própria tela da BIOS explica as teclas de navegação. Repare que há sempre uma descrição no canto direito da tela. Esse é um padrão das BIOS e é altamente recomendado prestar atenção a essas instruções. A guia main deste exemplo exibe os ajustes básicos de data e hora, configurações do disquete, idioma de exibição e os dispositivos de hardware, como discos rígidos, leitores de mídia e disquetes. Uma utilidade dessa parte da BIOS é conferir se o computador reconheceu um disco recém-instalado. Hora e data podem ser ajustados manualmente. Já em relação aos dispositivos, é possível desativar, configurar para detecção automática ou ainda atribuir um status manualmente. A utilidade aqui é fazer com que o sistema não perca tempo durante a inicialização para localizar novos dispositivos. Outra configuração importante é a IDE. Aqui são definidos o modo de operação dos discos rígidos e o tempo de espera do sistema para a detecção dos dispositivos. Mais abaixo, nessa BIOS encontramos a opção System Information. É uma maneira avançada de obter informações detalhadas do computador, como tipo e modelo do processador, com contagem de núcleos, memória total e quantia livre, etc. A guia Advanced, como o nome sugere, serve para configurações avançadas. Note que a sua placa pode usar termos diferentes ou não ter algumas das opções que você vê aqui. A primeira opção vista aqui serve para quem faz overclock do processador. Esse é um procedimento recomendado apenas para quem tem conhecimento avançado. Em USB Configuration, é possível ajustar as portas USB do computador. Além de determinar quantas portas devem permanecer ativas, é possível configurar o suporte para dispositivos mais antigos e o modo de funcionamento para os padrões 2.0. Uma configuração que pode ajudar muitos usuários é de velocidade. High Speed é a velocidade padrão dos dispositivos, enquanto Full Speed possibilita velocidades muito mais altas. Apenas é necessário que o dispositivo seja compatível com Full Speed. Ainda em Advanced, encontramos configurações de processador, como controles de temperatura e virtualização, além de características individuais de cada fabricante. PCI PNP se refere ao reconhecimento de componentes plug and play. Você pode escolher se será a BIOS ou o sistema o encarregado pela detecção, entre outras opções. Onboard Devices Configuration lista todos os componentes ligados à placa-mãe, como placas de rede, vídeo e som. Aqui você pode ativar ou desativar o que achar necessário. Essas mudanças não são permanentes, basta voltar à BIOS para voltar às configurações padrão. A guia Power oferece as configurações básicas de energia. Neste caso, é possível ativar o método de hibernação. Uma opção útil é o monitoramento de hardware. Ele exibe dados como temperatura do processador e tensão recebida pelos componentes em tempo real. A guia Boot serve para definir a ordem em que o sistema busca a inicialização. Primeiro, a BIOS busca alguma fonte de instalação. Quando ela não acha, parte para a inicialização do sistema já instalado. Neste exemplo, a BIOS vai pesquisar primeiro o disco rígido, depois o disquete e depois o drive de CD. Boot Settings Configuration dá um retoque na inicialização do sistema. Você pode escolher quais mensagens e imagens o computador deve exibir. Também habilita ou desabilita algumas mensagens de erro.
Algumas BIOS oferecem a opção de adicionar uma senha de acesso para o computador antes mesmo da inicialização do sistema operacional. A desvantagem é que não há maneira de recuperar a senha caso você esqueça, a não ser retirando a bateria da placa-mãe. Nesse caso, todas as configurações são perdidas também. Depois que você explorou a BIOS, é importante se lembrar de salvar as alterações. Preste atenção à opção Exit and Save Changes, para não perder nenhuma alteração. Como você pode perceber, a BIOS é uma ferramenta complexa. É ótimo estudá-la, mas tenha sempre cuidado ao fazer modificações das quais você não tem certeza. Até o próximo tutorial!